Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um mergulho profundo na Palavra de Deus aqui no Acesso 365. É verdade. Hoje é sábado, 1º de fevereiro de 2025. E estamos no episódio... não estamos no episódio de número 32. Mergulho de número 32. Mergulho de número 32. Você está pronto para uma conversa edificante sobre o que a Bíblia tem a nos dizer hoje? Com certeza. É sempre um privilégio poder explorar as Escrituras e descobrir as mensagens de fé, esperança e amor que Deus nos deixou. É verdade. E olha, a leitura de hoje nos leva para Romanos. Isso. Capítulos 10 e 11. E Êxodo, capítulo 1. À primeira vista, podem parecer temas bem distintos. Mas, acredite, existe um fio condutor que conecta essas passagens de forma surpreendente. E essa conexão nos leva direto ao coração da nossa fé. A transformação que acontece quando realmente aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Exatamente. Ao longo da leitura de hoje, vamos perceber que tanto a história do povo de Israel em Êxodo, quanto os ensinamentos de Paulo aos Romanos, nos mostram que a verdadeira liberdade e a vida plena em Deus não vem de tentar seguir regras perfeitamente, mas sim de uma mudança profunda no nosso coração. Que legal, você já deu uma prévia do que vamos explorar hoje e eu estou super curioso para aprofundar essa conversa. Mas antes de mergulharmos de cabeça, que tal começarmos pelas reflexões que preparamos sobre Romanos, capítulos 10 e 11? Perfeito. Vamos começar com Romanos 10, onde Paulo expressa um desejo profundo pela salvação do povo de Israel. Sim. É comovente ver o amor e a compaixão que ele demonstrava por seu povo, mesmo diante da rejeição que enfrentava. E logo em seguida, no versículo 2, ele observa algo intrigante. Os israelitas, apesar de terem zelo por Deus, agiam sem entendimento. Isso me faz pensar, será que hoje em dia também podemos ser muito ativos na igreja, participar de vários eventos, mas sem realmente entender a essência do evangelho? Sem dúvida. E essa falta de entendimento, como Paulo aponta no versículo 3, pode nos levar a buscar a aprovação de Deus por meio das nossas próprias ações, em vez de simplesmente nos entregarmos à sua graça, que nos é dada de presente por meio da fé em Jesus. É como se tentássemos construir a nossa própria escada para o céu, quando Jesus já nos ofereceu uma ponte. Nossa, essa analogia da escada e da ponte é muito poderosa. Me faz pensar em como às vezes tentamos impressionar Deus com as nossas boas obras, com os nossos títulos, com a nossa posição na igreja. Quando na verdade o que ele deseja é um coração sincero e humilde que reconhece a necessidade de um Salvador. Exatamente. É como se estivéssemos presos num ciclo de fazer por merecer, quando a mensagem central do Evangelho é justamente o amor incondicional de Deus por nós. Paulo, em Romanos 10.4, nos lembra que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Jesus é o cumprimento da lei. Ele é a nossa justiça. Essa frase é tão profunda. Mas como podemos realmente entender o que significa Cristo é o fim da lei? Me explica um pouco melhor. Claro, Paulo está nos dizendo que tentar alcançar a Deus por meio das nossas próprias obras, por mais boas que sejam, é como tentar alcançar o céu construindo uma escada. É um esforço em vão, porque Jesus já abriu o caminho para nós. Ele é a ponte que nos leva diretamente a Deus. Não precisamos mais nos esforçar para merecer o amor e a salvação, porque Jesus já conquistou tudo isso por nós na cruz. Entendi. É como se Jesus estivesse dizendo: pare de tentar subir essa escada sozinho, eu já te salvei, venha para mim. Mas se a salvação é de graça, por que Paulo fala tanto sobre a importância da fé? A fé, nesse contexto, não é um pagamento pela salvação, mas sim a chave que abre a porta para recebê-la. É como se Deus tivesse preparado um presente maravilhoso para nós. E a fé é a forma de estendermos a mão e recebê-lo. E essa fé se manifesta não apenas em palavras, mas também em ações. Em um estilo de vida que reflete a gratidão pelo que Jesus fez por nós. Faz todo sentido. Mas confesso que ainda fico pensando naqueles momentos em que me pego tentando fazer por merecer a aprovação de Deus, em vez de simplesmente descansar em sua graça. É como se a ideia de merecimento estivesse tão enraizada em mim que é difícil me libertar dela completamente. Compreendo perfeitamente. Essa tendência de querer merecer a salvação é algo que todos nós enfrentamos, porque fomos criados em um mundo que valoriza o mérito e a conquista, mas a beleza do Evangelho está justamente em nos libertar dessa mentalidade. Quando entendemos que o amor de Deus por nós é incondicional, que Ele nos ama não por causa do que fazemos, mas por quem Ele é. Então podemos finalmente descansar em sua graça e viver com verdadeira liberdade. Na verdade. E essa liberdade nos impulsiona a viver de forma diferente, a amar e servir ao próximo. Não por obrigação, mas por gratidão. Exatamente. E é justamente sobre essa mudança de coração que Paulo fala nos próximos versículos. Ele nos leva a entender que a fé genuína se manifesta em uma vida transformada, que reflete o amor de Cristo em todas as áreas. Nossa, isso me deixa ainda mais curioso para continuar explorando essa leitura.
Mas antes de prosseguirmos, que tal fazendo uma pausa para você que está nos acompanhando aqui no Acesso 365? Você já teve essa sensação de tentar merecer a aprovação de Deus? Como você lida com essa tendência? Compartilhe suas reflexões nos comentários. E lembre-se de que a graça de Deus está sempre disponível para você. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer, Ele te ama e te aceita incondicionalmente. E agora vamos voltar para Romanos e descobrir como essa transformação do coração se manifesta na prática. Com certeza. Nos versículos 6 a 9, Paulo nos mostra que a fé não é algo distante ou inacessível, mas está ao alcance de todos nós. Ele usa a imagem de subir aos céus ou descer ao abismo para ilustrar a busca humana por Deus por meios próprios. Mas logo em seguida afirma que a palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Interessante. Então a fé não é algo que precisamos buscar em lugares distantes ou realizar grandes feitos para alcançar, mas está presente dentro de nós. Na nossa boca, quando confessamos Jesus como Senhor, e no nosso coração, quando cremos na sua ressurreição. Exatamente. E Paulo enfatiza que essa confissão não é apenas uma fórmula mágica ou um ritual vazio, mas um ato de entrega e confiança que reflete a transformação do nosso coração. Ele destaca que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Entendi. É como se a fé genuína se manifestasse tanto internamente, no nosso coração, quanto externamente, na nossa confissão e no nosso estilo de vida. Perfeitamente. E essa confissão, no contexto da igreja primitiva, era um ato de coragem e entrega total, que podia colocar a vida do cristão em risco. Nossa, imagina como era difícil para os cristãos daquela época confessarem a sua fé em meio à perseguição. Mas isso mostra que a fé verdadeira não é superficial, mas sim um compromisso profundo que nos leva a viver de forma diferente, mesmo diante das dificuldades. Exatamente. E esse compromisso se manifesta em uma vida de obediência a Deus, de amor ao próximo e de testemunho do Evangelho. E como Paulo continua desenvolvendo essa ideia nos próximos versículos? Nos versículos 11 a 13, Paulo reforça a universalidade da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele cita o profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus, judeus e gentios. E todos que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. Que incrível! Então a salvação não está limitada a um grupo específico de pessoas, mas está disponível para todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, independentemente da sua origem, cultura ou passado. Exatamente. E Paulo continua. Nos versículos 14 a 17, a desenvolver essa ideia da universalidade da salvação, mostrando que para ser salvo é preciso crer e invocar o nome do Senhor. E para crer é preciso ouvir o Evangelho. E para ouvir o Evangelho é preciso que alguém o pregue. Então a responsabilidade de anunciar o Evangelho é fundamental para que as pessoas possam ter oportunidade de crer e serem salvas. Com certeza. Paulo destaca que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, mostrando a importância crucial da pregação do Evangelho para que as pessoas possam conhecer a mensagem da salvação. Isso me faz pensar em como é importante que nós, cristãos, compartilhemos a nossa fé com as pessoas ao nosso redor, seja por meio das nossas palavras, das nossas atitudes ou do nosso testemunho de vida. Sem dúvida. A pregação do Evangelho é um mandato que Jesus nos deixou, e é por meio dela que as pessoas podem ter acesso à verdade que liberta e transforma vidas. E como Paulo conclui essa parte da sua carta aos Romanos? Nos versículos 18 a 21, Paulo aborda a questão da rejeição do Evangelho por parte de Israel, mostrando que Deus, em sua soberania, já havia previsto essa rejeição, mas que isso não significava que seu plano de salvação tivesse falhado. Ele cita Isaías, que profetizou que o Evangelho seria pregado aos gentios, e que estes creriam e se voltariam para Deus. É interessante como Paulo conecta as escrituras do Antigo Testamento com a mensagem do Evangelho, mostrando que o plano de Deus para a salvação da humanidade se desenrola ao longo da história. Exatamente. E no capítulo 11 de Romanos, Paulo continua a explorar essa questão da rejeição de Israel e da inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus, aprofundando a compreensão da soberania divina e da fidelidade de Deus às suas promessas. Nossa, quanta coisa profunda para refletir. Mas antes de continuarmos essa conversa, acho que é hora de fazermos um intervalo para você que está nos acompanhando. O que te chamou mais atenção nessa primeira parte da leitura? Você já se sentiu desafiado a compartilhar a sua fé com alguém? Deixe seus comentários e vamos juntos aprofundar essa conversa. E lembre-se. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Permita que transforme seu coração e te conduza em seus caminhos de paz e alegria. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar Romanos 11 e a incrível história do povo de Israel em Êxodo 1, buscando entender como esses textos se conectam com a mensagem do Evangelho e com a pergunta que nos guia nesse episódio. O que diz o seu coração? Até a próxima. E aí, pronto, para continuar nossa jornada pelas Escrituras. Tenho a sensação de que Romanos 11 vai nos levar a reflexões ainda mais profundas sobre a graça de Deus e o seu plano para a humanidade.
Eu tô super pronto. E confesso que fiquei curioso para entender como a história do povo de Israel em Êxodo se conecta com tudo que a gente está conversando sobre Romanos. Me explica melhor essa relação. Com certeza. Em Êxodo 1, a gente vê o povo de Israel escravizado no Egito, ansiando por liberdade. Essa situação, por si só, já nos remete à ideia de libertação que encontramos em Romanos. Mas a conexão vai além disso. Repare que, mesmo sob a opressão, o povo de Israel continuava a crescer e se multiplicar. É como se a promessa de Deus estivesse agindo, mesmo em meio às dificuldades. É interessante. Então, mesmo naquela situação de sofrimento, a esperança de um futuro melhor se mantinha acesa. Isso me lembra de como, às vezes, a gente passa por momentos difíceis na vida. Mas a fé em Deus nos dá força para continuar. Exatamente. E essa força, essa esperança, vinha da promessa de Deus a Abraão, de que seus descendentes seriam um grande povo. E herdariam a terra prometida. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou com vocês, mesmo em meio às dificuldades, e vou cumprir as minhas promessas. Uau, que mensagem poderosa. E como essa promessa se relaciona com a liberdade que encontramos em Cristo? A libertação física do Egito, narrada em Êxodo, é uma prefiguração da libertação espiritual que a gente tem em Cristo. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão física, nós somos libertos da escravidão do pecado, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Entendi. É como se a história de Israel nos mostrasse, de forma simbólica, a necessidade que todos nós temos de um Salvador. Exatamente. E essa necessidade fica ainda mais evidente quando a gente analisa a atitude do faraó. Ele representa a força opressora que tenta impedir o povo de Deus de alcançar a liberdade. Em Êxodo 1:15-16, a gente vê a crueldade do faraó, ordenando que as parteiras hebreias matassem os meninos recém-nascidos. É uma demonstração clara da tentativa de impedir o plano de Deus de se cumprir. Nossa, de partir o coração. E como Deus age diante dessa situação? Deus, em sua infinita sabedoria e poder, frustra os planos do faraó. As parteiras temem a Deus e desobedecem à ordem do rei, e o povo de Israel continua a crescer e se multiplicar. Que incrível. É como se Deus estivesse dizendo, não importa o tamanho do desafio, eu sou maior e vou realizar os meus planos. Mas, voltando a Romanos 11, como essa ideia da soberania de Deus se conecta com a questão da rejeição de Israel? Em Romanos 11, Paulo aborda a aparente contradição entre a promessa de Deus a Israel e a rejeição do Messias por parte de muitos judeus. Ele explica que essa rejeição não significa que Deus tenha falhado em suas promessas, mas sim que ela faz parte de um plano maior, que inclui a salvação dos gentios. Então, mesmo diante da rejeição de alguns, o plano de Deus continua se cumprindo. Exatamente. Paulo argumenta que a rejeição de Israel não é total nem definitiva. Ele usa a imagem da oliveira para ilustrar essa ideia. Os ramos originais da oliveira, que representam Israel, foram cortados por causa da incredulidade. Os ramos de oliveira brava, que representam os gentios, foram enxertados em seu lugar. Que analogia interessante. E o que acontece com os ramos originais? Eles são totalmente descartados. Não. Paulo afirma que Deus tem o poder de enxertar novamente os ramos originais na oliveira. Ele diz, se os primeiros ramos não foram poupados, tampouco tu serás poupado. Ou seja, tanto judeus quanto gentios estão sujeitos à graça e à justiça de Deus. Entendi. Então a salvação não é um privilégio exclusivo de um grupo, mas está disponível a todos que creem em Jesus. E qual é a mensagem central que Paulo quer transmitir com essa analogia da oliveira? Paulo quer nos mostrar que a salvação não é baseada em méritos humanos, mas sim na graça de Deus. Assim como os ramos da oliveira brava não tinham mérito algum para serem enxertados na oliveira, nós também não temos mérito algum para receber a salvação. É um presente gratuito de Deus, que a gente recebe pela fé em Jesus Cristo. Essa mensagem é realmente libertadora. Me faz lembrar de como às vezes a gente se sente pressionado a ser bom o suficiente para merecer o amor de Deus. Mas Paulo nos mostra que a salvação não é sobre o que nós fazemos, mas sim sobre o que Jesus já fez por nós. Exatamente. E essa verdade nos liberta do peso da culpa e da autocondenação. E nos impulsiona a viver em gratidão e amor. Mas Paulo também nos alerta para não nos tornarmos arrogantes ou presunçosos. Como assim? Me explica melhor. Ele nos lembra de que, assim como os ramos originais da oliveira foram cortados por causa da incredulidade, nós também podemos ser cortados se não permanecemos firmes na fé. Então a salvação, embora seja um presente gratuito, exige de nós um compromisso com Deus e com essa sua palavra. Exatamente. A fé genuína não é passiva ou estática, mas sim um relacionamento vivo e dinâmico com Deus, que se manifesta em um estilo de vida transformado pela sua graça. Nossa, quanta coisa para refletir. Mas antes de prosseguirmos, acho que é um bom momento para você que está nos acompanhando compartilhar suas impressões. O que mais te tocou nessa conversa? Como você tem experimentado a graça de Deus em sua vida? Deixe seu comentário e vamos juntos aprofundar essa reflexão. E lembre-se, Deus te ama e deseja ter um relacionamento íntimo com você. Abre seu coração para Ele e permita que sua graça transforme sua vida. E na próxima parte, vamos mergulhar no devocional. Você tem acesso e explorar a pergunta que nos guia nesse episódio. O que diz o seu coração?
Prepare-se para uma conversa ainda mais profunda sobre a importância da autenticidade em nosso relacionamento com Deus. Até já. E chegamos à parte final do nosso mergulho de hoje. Exploramos Romanos 10 e 11, passamos pela história do povo de Israel em Êxodo 1, e agora eu acho que é o momento perfeito para a gente conectar tudo isso com a pergunta que nos guia nesse episódio. O que diz o seu coração? É verdade. A gente passou por tantas reflexões importantes, né? Sobre a graça de Deus, a libertação do pecado, a necessidade de um Salvador. Mas tudo isso precisa fazer sentido na nossa vida prática, no dia a dia. E é aí que entra a pergunta. O que o nosso coração realmente revela sobre nós. Exatamente. A gente pode até tentar fingir que tá tudo bem, que a gente está seguindo os caminhos de Deus, mas o nosso coração sempre vai revelar a verdade. Me diz uma coisa, como a gente pode ter certeza de que o nosso coração está realmente alinhado com a vontade de Deus? Olha, eu acho que a primeira coisa é reconhecer que a gente não consegue mudar o nosso coração sozinho. A transformação genuína vem de Deus. É um presente da sua graça. E essa graça nos alcança quando a gente se aproxima dele com sinceridade, quando a gente reconhece a nossa necessidade de um Salvador. Isso. Então, a mudança do coração começa com humildade. Isso. De reconhecer que a gente precisa de Deus. Sim. É como se a gente dissesse a Deus: Senhor, eu reconheço que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da tua ajuda para transformar meu coração, para me libertar das minhas inclinações egoístas e me ensinar a amar como tu amas. Nossa, que lindo. E como que a gente pode cultivar essa intimidade com Deus? Essa abertura para que Ele transforme o nosso coração. Eu acho que a chave está em passar tempo com Ele, em ouvir a sua voz. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é através da leitura da Bíblia e da meditação na sua palavra. Quando a gente dedica tempo para conhecer a Deus, através das Escrituras, a gente permite que Ele fale com a gente. Que Ele nos mostre os seus caminhos e nos molde de acordo com a sua vontade. Faz todo sentido. É como se a leitura da Bíblia fosse um diálogo com Deus. Um momento em que a gente se abre para ouvir a sua voz e receber a sua orientação. Mas, e na prática? Como a gente pode aplicar os ensinamentos da Bíblia na nossa vida diária? Eu acho que um dos pontos principais é buscar viver de forma autêntica, coerente com aquilo que a gente crê. Se a gente realmente aceitou Jesus como Senhor, essa decisão precisa se refletir nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. Entendi. Não adianta a gente só falar que é cristão. A gente precisa viver como cristão. Isso. Mas e quando a gente erra? Quando a gente falha em seguir os caminhos de Deus? Aí entra a beleza da graça. Deus nos conhece, sabe das nossas fraquezas e limitações. Ele não espera da gente perfeição, mas sim um coração sincero e arrependido. Quando a gente erra, Ele está pronto para nos perdoar e nos ajudar a recomeçar. Que bom saber que a gente pode contar com a misericórdia de Deus, né? Mas confesso que, às vezes, eu ainda me sinto preso a um ciclo de tentar ser bom o suficiente para Deus, em vez de simplesmente descansar na sua graça. Como a gente pode se libertar dessa mentalidade? Olha, eu acho que a chave está em compreender a profundidade do amor de Deus por nós. Ele nos ama não por causa do que a gente faz, mas por quem Ele é. A sua graça é um presente gratuito que não depende dos nossos méritos ou esforços. Quando a gente realmente entende isso, a gente pode finalmente se libertar do peso da autocondenação e viver em liberdade e alegria. Nossa, essa mensagem é realmente libertadora. Me faz pensar em como a religião muitas vezes pode se tornar um fardo pesado, quando na verdade o Evangelho nos convida a viver em leveza e paz. Com certeza. A verdadeira fé não é sobre regras e rituais, mas sim sobre um relacionamento de amor com Deus, que nos transforma de dentro para fora e nos capacita a viver de forma plena e abundante. Que lindo. E como que a gente pode compartilhar essa mensagem de amor e liberdade com as pessoas ao nosso redor? Olha, eu acho que o primeiro passo é viver de forma autêntica, refletindo o amor de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas relações. As pessoas ao nosso redor precisam ver em nós a diferença que o Evangelho faz na nossa vida. E além disso, a gente pode convidá-las para conhecer a Jesus, para experimentarem essa mesma transformação que aconteceu na gente. Exatamente. A gente pode compartilhar a nossa história de fé, falar sobre o que Deus tem feito em nossas vidas e convidá-las para fazerem parte da comunidade de fé. E que essa comunidade seja um lugar de acolhimento, de amor, de encorajamento, onde as pessoas se sintam livres para serem elas mesmas e para crescerem na fé. Com certeza, a igreja precisa ser um reflexo do amor de Cristo. Um lugar onde as pessoas encontrem cura, esperança e transformação. E você que está nos acompanhando aqui no Acesso 365, a gente quer te convidar para fazer parte dessa comunidade. Junte-se a nós nesse mergulho na Palavra de Deus. Compartilhe as suas reflexões, as suas dúvidas, os seus testemunhos. E lembre-se, você é amado por Deus e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Abra o seu coração para Ele e permita que sua graça transforme você. E para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, que tal uma última reflexão? O que o seu coração tem dito para você ultimamente? Quais são as suas maiores alegrias e as suas maiores angústias? Convide Deus para fazer parte da sua história, para te guiar
e te fortalecer em cada passo da sua caminhada. E não se esqueça, você não está sozinho. Deus está com você, te ama incondicionalmente e te capacita a viver uma vida plena e abundante. E para a gente continuar junto nessa jornada de fé, não deixe de curtir nos episódios, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o Acesso 365 com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário contando o que você aprendeu hoje, quais são as suas dúvidas e como a gente pode orar por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso.